Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube. Em nossa perspectiva filosófica de hoje, em nosso ângulo de compreensão e abordagem, eu hoje gostaria de lhes trazer um tema polêmico, instigante, mas profundamente necessário para o processo de redenção da psique humana. E aqui eu estou fazendo análise, estou fazendo referência ao luciferianismo enquanto pensamento filosófico, ao luciferianismo enquanto doutrina esotérica gnóstica que trata do uso consciente, maduro e efetivo da racionalidade como elemento de aferição dos valores da existência. Mas não só isso. O luciferianismo como metodologia para o autoconhecimento. Se nós deixarmos de lado o ismo que caracteriza o pensamento que envolve essa vertente filosófica e tratarmos do luciferianismo como atitude prática diária de busca em prol dos aspectos brumosos, os aspectos ainda não devidamente compreendidos a respeito da realidade, ou seja, quando nós observarmos pelo viés da racionalidade madura, de uma racionalidade sadia, orgânica, os mais diferentes matizes e frames da realidade, nós poderemos efetivamente ter um equipamento, um instrumento, uma ferramenta absolutamente útil, eficaz na assimilação, no escaneamento da realidade vigente. Mas eu seria extremamente incompleto em minha análise e também eu estaria faltando com alguns aspectos essenciais se eu deixasse de lado os fatores que envolvem, além da racionalidade, a contemplação e a meditação como elementos essenciais para o desenvolvimento cognitivo e espiritual, né? Se nós analisarmos o luciferianismo, a doutrina luciférica, na perspectiva de autoaperfeiçoamento, de regeneração individual e também coletiva, né? Na medida em que os indivíduos começam a se libertar de quaisquer aspectos que os prejudiquem no seu devir, né? Na sua tessitura evolutiva. E, obviamente, cada um de nós, quando pensa, sente de maneira autônoma, se lança a um tipo de atitude mais luciférica, ou seja, a uma atitude mais independente, quando assumimos esse tipo de prática diária na nossa vida, e aqui também é preciso fazer um outro tipo de apontamento crítico, de análise cirúrgica. Intelectualismo não é necessariamente a mesma coisa que a prática do luciferianismo maduro, ou a prática de uma racionalidade eficiente. O intelectual, ele vive de teorias, conceitos e análise complexas e imbricadas de alguns painéis da realidade. Você precisa efetivamente usar o intelecto, mas o intelectualismo tem um limite, porque ele não se acopla à prática de qualquer vivência. Um intelectual, ele não dá tanta importância ao autoconhecimento. E é por isso que a doutrina filosófica luciferiana, a filosofia luciferiana, que a gente pode falar que, em tese, se inicia com o movimento gnóstico dos primeiros séculos da era atual, né, a partir do advento de Cristo, de Jesus, o Mestre, mas na verdade a gente pode falar que essa prática de autoanálise reflexiva se dá em períodos muito mais remotos, em aldeias e comunidades
exóticas que viviam na Terra há muitos milhares de anos atrás, a gente estará fazendo algo mais correto. Mas isso não tem tanta importância agora. A filosofia luciferiana, no seu sentido mais prístino, no seu sentido mais pungente, no seu sentido mais educativo, ela promove uma ascensão psicológica no indivíduo. E aqui eu vou dar 3 aspectos, ou exemplos, ou métodos que podem nos auxiliar na compreensão disso. A primeira coisa é analisar e compreender cada fato, interligando com outros fatos que envolvam uma determinada circunstância, um problema, uma ideia. Ou seja, o perspectivismo assume como modelo essencial para interligar os pontos. Ou seja, é preciso assumir um painel mais complexo. É preciso reunir mais dados e informações para maturar a leitura da realidade. Perspectivismo e complexidade. Um segundo elemento essencial é o silêncio psicológico. Na medida em que você se dedica a algumas horas do dia, minutos, seja lá o tempo que você possa estar disponível, e você busca introjetar-se num silêncio mental, isso favorece o desenvolvimento da nossa racionalidade e a frutificação de novas cadeias sinápticas no nosso contributo cerebral, porque o silêncio meditativo ele é possibilístico e ele torna o cérebro mais plástico, mais maleável. E um terceiro vetor, após esses 2 que eu me referi, indubitavelmente, tem a ver com o uso crítico de tudo aquilo que a gente contempla. Obviamente não pode ser uma criticidade desnecessária, mas deveríamos ou deveremos adotar uma criticidade em relação a fatos que são essenciais, a ideias que precisam ser melhor esclarecidas. Precisamos usar a nossa racionalidade não de forma exclusiva, mas de forma autêntica, prática, efetiva, diária, frequente. Esses 3 pontos aqui, essas 3 técnicas aqui, caracterizam o pensamento luciferiano ou a filosofia luciferiana nos atuais moldes. E o emprego do termo Lúcifer, apesar de todo um aspecto que envolve determinadas egrégoras religiosas, se adapta até um certo ponto, porque Lúcifer, o portador da luz, implica na lucidez mental. Portanto, implica no uso consciente da nossa racionalidade, da nossa imaginação e também da nossa condição volitiva, da nossa vontade. A filosofia luciferiana, na perspectiva do desdobramento de uma nova mentalidade nos tempos atuais, na minha perspectiva, ela é absolutamente necessária, porque implica numa maior independência. E como nós vivemos num consenso de realidade de manada, numa mentalidade de manada, numa mentalidade de rebanho, melhor dizendo, é importante que nós olhemos de fora aquilo que nós produzimos de forma coletiva e gregária, sem o apanágio da racionalidade, e nós fazemos isso, nos entregamos aos automatismos mentais. Olhar de fora, usar a razão, usar a racionalidade para perscrutar os vários painéis que envolvem o externo e o interno é função ou é atitude absolutamente urgente para todos nós, especialmente em tempos sombrios, como estes que nós estamos vivenciando. Usar uma racionalidade madura e evocar o uso de sentimentos adequados que possam ser acoplados a essa racionalidade é algo absolutamente necessário e indesviável. Portanto, a filosofia luciferiana nos convida ao autoconhecimento e à libertação mental, à independência psicológica. Convido a vocês também a aprofundar esse tipo de tema e não se limitar apenas a esses poucos minutos que eu aqui estou me dedicando a esse tipo de abordagem. Pesquisem,
vão atrás de livros, de filmes, de documentários, enfim, busquem aprofundar ainda mais o que vocês acham que possa ter sido útil nesse nosso modesto vídeo. Fico aqui por enquanto, dou-lhes o meu abraço fraterno e amigo, e em outro momento nós retornaremos.